Oi, gente, tudo bem? No vídeo que eu publiquei aqui essa semana, que entrou no ar domingo, eu comentei um pouquinho sobre algumas coisas que eu gosto de fazer na virada da estação, especialmente agora que a gente está aqui no inverno. E uma das coisas que eu gosto de fazer é revisar os meus objetivos de curto prazo. Então, eu quis gravar esse vídeo rapidinho só para mostrar como que eu costumo fazer. E de modo geral, eu já alternei diversos formatos, tá, com relação a esses objetivos. E um formato que eu já venho utilizando há muitos anos, apesar de ir e voltar com ele, mas atualmente eu voltei e eu gosto muito, que é o formato de mapa mental. Por que eu gosto de ter um formato de mapa mental para objetivos? Eu acho que eu consigo ter uma visão melhor deles. E assim, eu estou compartilhando com vocês, mas assim, eu não consigo deixar todas as informações expostas, porque eu acredito muito nessa coisa de dispersar as energias para o universo. Então, eu vou compartilhar aqui apenas algumas informações que não são tão confidenciais assim, mas eu não posso especificar muita coisa de alguns objetivos, tá? Espero que vocês entendam. Mas então, basicamente, eu tenho esse mapa, que é um mapa de objetivos de curto prazo. O conceito que eu uso para curto prazo vem muito do método GTD do David Allen, que é em até 2 anos. Então, o que eu quero que seja verdade na minha vida em até 2 anos? Pensando agora, fazendo essa revisão aqui no inverno de 2020, eu estou pensando então até o inverno de 2022, por isso que no centro do mapa eu coloco aqui objetivos de curto prazo de junho de 2020 a junho de 2022. Dessa maneira, quando eu for fazer a revisão desse mapa na próxima estação, que é a primavera, lá em setembro, aí eu altero e coloco setembro 2020 até setembro 2022. Por quê? Porque a ideia é que é um mapa vivo, né? Se eu tiver muitas modificações entre um mapa e outro, o que eu vou fazer é justamente eu gosto de baixar em PDF a versão anterior e salvar no meu Evernote como referência, tá? Só para vocês entenderem como que eu costumo fazer. Porque muitas pessoas me perguntam, como você faz então se você altera? Mas como os objetivos de curto prazo, eles costumam ter uma curva um pouquinho mais ampla do que projetos e outras atividades mais curtíssimo prazo, né? Então não tem uma alteração muito significativa assim. Geralmente quando eu concluo um objetivo, eu gosto então de elaborar, faz muito bem para mim elaborar um novo mapa de acordo com a vibe daquele trimestre ali. Então aqui, por exemplo, eu mudei o plano de fundo. Esse programa que eu estou usando é o Mind Master, que eu gosto de usar para mapas mentais. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui na descrição para vocês. Eu mudo o plano de fundo, que tem a ver com o meu objetivo principal, que é um objetivo que está aqui, que está completamente tampado, porque esse eu não posso mostrar. Mas é o meu objetivo principal, que tem a ver com trabalho, tem a ver com finanças, porque eu alcançando esse objetivo, não sei se dá para ver que tem uma bolinha aqui, eu alcançando esse objetivo, eu vou conseguir colocar no meu radar vários outros que eu tenho com relação a imóveis, com relação a projetos, com relação a investimentos. Então, esse objetivo principal que está aqui, até o fundo do mapa, tem a ver com ele. E então me ajuda a sempre tê-lo como o objetivo principal, assim. E aí eu tenho outros objetivos aqui que eu vou comentar com vocês quais são, especialmente esses que não estão muito tampados, né, que dá para falar um pouquinho mais. Então eu tenho aqui a minha formação em Ayurveda, para quem não sabe, estou fazendo um curso de formação em Ayurveda e ele conclui em até 2 anos, então é um objetivo que eu tenho concluir essa formação nesse curso em Ayurveda, tá? Eu também tenho aqui um outro objetivo de curto prazo, que daí já é mais uma carinha de meta mesmo, que é alcançar 100 mil inscritos no meu canal no YouTube. Então ele já estava aqui há algum tempo e eu acredito que em até 2 anos isso seja alcançado. A gente já está com 83 mil mais ou menos inscritos aqui no canal, então eu acredito que este ano, talvez, não sei, mas falar esse ano coloca uma pressão muito grande. Então, quando eu coloco nesse objetivo de curto prazo, me tira um pouco a pressão e me permite pensar num prazo factível. Então, assim, até 2 anos eu creio que eu chegue. Então, eu tenho uma série de projetos que me permitem pensar que em curto prazo eu alcance essa meta. E tudo que eu tô falando aqui serve como um ensinamento mesmo, sabe, gente, que eu tô falando. Então, eu coloco metas, eu tenho objetivos, mas tem que pensar muito na factibilidade de cada um deles. Por exemplo, quando eu fiz a revisão desse mapa, eu tinha aqui uma viagem super legal e importante que eu queria fazer em outubro e uma viagem em família
que a gente queria fazer em janeiro saíram daqui, porque simplesmente não faz mais sentido manter como objetivo, porque eu não sei como vai ficar a situação da pandemia, etc., para permitir uma viagem internacional com segurança. Então eu nem coloco como objetivo mais. Aqui estão os objetivos, realmente são os cenários que eu tô engajada para alcançar, sabe? Não é uma, tipo, eu simplesmente talvez, pode ser que não. Então, esses objetivos que eu tinha, essa viagem para outubro que eu queria fazer saiu daqui, que era uma viagem internacional super longa, era para Nova Zelândia e tudo mais, então não vai rolar. E uma outra viagem que a gente queria fazer em janeiro em família, que a gente queria ir para Disney, né, como família assim. Então, nunca fui para Disney, sempre foi um sonho que a gente queria realizar e que a gente já estava pretendendo fazer há algum tempo, mas com essa situação da pandemia a gente nem coloca como objetivo mais. Inclusive, muitas prioridades mudaram com relação a tudo isso, porque o fato de eu não gastar dinheiro com essas viagens me permite trazer para perto alguns outros objetivos que estavam um pouquinho mais para médio prazo, como por exemplo essa questão aqui da Serra da Mantiqueira. Eu não coloquei, eu apaguei um pouquinho, eu borrei um pouquinho o objetivo principal, porque eu não quero dispersar as energias, mas esse era um objetivo que estava no médio prazo, né, assim, pensando nos próximos 9, 10 anos da minha vida. Eu já trouxe um pouquinho mais para cá, porque o fato de eu não ter esses objetivos das viagens me permitiram alocar recursos financeiros e de vibe de vida mesmo. Outro tópico que eu tenho aqui é um bucket list de infância do Paul. Nosso filho tem 10 anos e tem uma série de coisas que eu gostaria de fazer com ele antes dele se tornar adolescente, enquanto ele ainda é criança. Então, nos próximos 2 anos, né, ele está entrando na pré-adolescência com 10 anos, mas tem coisas que eu gostaria de fazer. E aí estão listadas aqui, coisas que eu quero realmente fazer. E não que tipo, será que? Não, são coisas que eu realmente quero fazer, estão listadas aqui. Eu não vou abrir porque daí são mais pessoais. Mas achei que seria legal e importante mostrar para vocês que tem esse tópico. Eu tenho um outro negócio aqui que é estruturar um negócio com o meu marido, que a gente está estruturando. Eu também não preciso entrar em detalhes aqui, mas ele está estruturando um negócio dele e eu estou apoiando essa estruturação junto com ele. Então, em até 2 anos, a gente quer ter isso estruturado. E que está meio borradinho, é uma coisa com relação aos meus livros, que daí eu não posso compartilhar mesmo, porque ainda é segredo. Aqui embaixo também é um outro projeto de trabalho que, na verdade, é uma resolução de uma situação que eu acredito que eu vá conseguir obter essa resolução nos próximos 2 anos, então tá aqui. Eu tenho esse plano estruturado para minha mãe na velhice, então, na verdade, o plano em si, ele já esclareci qual seria esse plano. Agora eu estou no processo de estruturação desse plano. Só para falar de modo muito simples, assim, resumido, eu sou filha única, minha mãe mora em outra cidade, mas assim, ela tem a vida dela super rolando lá, ela tem comércio, ela tá super bem, só que eu quero ter uma segurança para nós duas, para quando ela precisar estar mais próxima de mim. Então, nesses próximos 2 anos, eu quero ter isso estruturado. Então, nos últimos 2 anos, eu tinha um projeto, na verdade não, era um objetivo, que era esclarecer como que seria. Qual que vai ser o plano para quando a minha mãe estiver mais velha, eu pensando que eu sou filha única, então isso envolvia guardar uma quantidade X de dinheiro, pensar em algumas coisas, o que a gente vai fazer e tal. Esse plano já foi pensado, agora é começar a estruturá-lo para que em 2 anos, se a gente já tiver que colocar em prática, aí abre um outro horizonte, abre um outro objetivo. Mas então, nos próximos 2 anos, é estruturar esse plano. E aqui, por último, não poderia deixar de falar que é ingressar no doutorado. Então, eu refleti bastante. Eu tinha, na verdade, um projeto que era esclarecer o que eu queria fazer da minha vida de estudante, se eu ia querer fazer uma nova graduação, se eu ia querer fazer um doutorado, se eu ia estudar alguma outra coisa. Eu decidi dedicar, sim, esses próximos 2 anos à minha formação em Ayurveda, mas na área acadêmica, em vez de fazer uma nova graduação e tal, eu optei por realmente querer ingressar no doutorado. Então, eu posso levar até 2 anos para ingressar, não tenho pressa, porque nesse momento o projeto mais importante é desenhar o pré-projeto. E isso é muito, muito importante, não importa quanto tempo leve, apesar de eu ter uma estimativa de levar até 1 ano para estruturar esse pré-projeto da maneira como eu quero que ele fique, eu coloquei que ingressar no doutorado em até 2 anos é factível para mim. É algo que eu realmente quero fazer nos próximos 2 anos. Pode levar 6 meses, como pode levar 2 anos, não importa, está aqui. Isso são os objetivos de curto prazo. Uma pergunta comum que pode surgir, e eu já adianto aqui,
é se eu tenho objetivos para todas as áreas da minha vida. E como vocês podem visualizar, não necessariamente. Então, assim, eu tenho 2 objetivos que são relacionados a estudos, eu tenho um objetivo aqui de trabalho, que também tem a ver com finanças, esse aqui tem a ver com finanças, casa, família, felicidade, espiritualidade, esse aqui tem a ver com família e finanças e casa, esse aqui tem a ver com trabalho, família, relacionamento. De modo geral, quanto mais a gente vai elevando o horizonte, mais esses objetivos vão sendo relacionados a várias áreas da vida, por isso que eles são tão importantes, né? Então, é isso, gente. Não necessariamente cada área vai ter um objetivo, mas um objetivo pode estar relacionado a várias áreas. Então, por exemplo, a minha formação em Ayurveda é estudos, também é carreira, também é saúde, também tem a ver com família, porque o que eu aprendi eu vou ajudar a minha família. Eu revisei agora, no inverno, isso quer dizer que eu só vou revisar de novo em setembro, quando virar para primavera? Não necessariamente. Se eu sentir necessidade, eu entro aqui e reviso. Eu gosto de olhar esses mapas, é uma reconexão comigo mesma, eu curto pra caramba. Em teoria, vou revisá-lo para mudá-lo lá em setembro. E pode ser que eu revise, eu mude o plano de fundo, eu só faço algumas modificações aí, se vocês quiserem. Lá em setembro eu até mostro para vocês como que ele vai ficar. Deixa um comentário aqui embaixo se vocês quiserem. Uma coisa que é fato, cada um desses objetivos tem sim vários projetos em andamento, até porque é assim que eu sei que eu vou concluí-los. Então, por exemplo, para minha formação em Ayurveda, eu tenho assim uns 5, 6 projetos em andamento. Ler o tomo 1 de um dos Samhitas, que é um dos livros clássicos lá do Ayurveda. Tem 3 módulos em andamento que eu tenho que finalizar. Então, assim, tudo isso são projetos em andamento. O ingressar no doutorado, eu tenho um projeto que é desenhar o pré-projeto, é pesquisar sobre os professores para ver quem eu quero que seja meu orientador e por aí vai. Estruturar o negócio com meu marido, a gente está fazendo alguns cursos juntos, eu estou ajudando ele com algumas coisas. Enfim, gente, então para cada um dos objetivos eu tenho vários projetos em andamento, porque é isso, o objetivo ele não acontece, eu alcanço ele através da conclusão de vários projetos que estão em andamento. Então percebam que uma coisa sempre está linkada à outra, é o que eu gosto de falar para vocês sempre, o planejamento sempre faz parte de um planejamento maior, tá bom? E aí assim, esses objetivos de curto prazo estão relacionados com objetivos de longo prazo, de médio prazo que eu tenho também, que aí são mapas diferentes, tá bom? Esse vídeo já tá ficando longo demais, espero que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar, porque como eu comentei no domingo que eu tinha feito essa reestruturação, assim eu mostro para vocês um pouquinho e quero encorajá-los a criar um mapa. Eu faço mapa, podia ser um painel, podia ser uma lista, podia ser uma anotação no caderno, enfim, o formato é o que menos importa, o importante é que você tenha esses objetivos delineados de alguma maneira, se você tiver objetivos, porque não é obrigatório ter objetivos também, tá bom, gente? Isso aqui é porque eu tenho, então eu sei como lidar com ele. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.